Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, glória a Deus. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, né? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, né? Uma segunda-feira abençoada para todos. Fiquem todos com Deus. Abençoa a sua casa, a sua família, a sua volta para casa, vai estar no ônibus, né? Vendo o Facebook. Que Deus abençoe vocês e todos aqueles que vão receber a palavra do Senhor, né? Que desejam uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a hora que você for ver a live, a hora onde já chegar, né? Então nós temos que estar sempre fazendo aqui a vontade de Deus com alegria no nosso coração. Que a alegria do Senhor seja a sua força nessa semana aí, uma semana aí que Deus já preparou para nós, crendo que essa semana vai ser uma semana abençoada pelo Senhor, né? Nós temos que crer na palavra do Senhor, tá buscando o Senhor do nosso coração, né? E sempre andando debaixo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos guiando, vai nos orientando as nossas vidas, né? O Senhor gosta de um filho que obedece, ouve a palavra dele, né? Guarda no coração tudo que Deus fala, porque é muito importante. O pai, quando dá um conselho para o filho, a gente tem que ouvir aquele conselho do pai carinhoso, que o pai, né, que quer que nós guardemos no coração, para que a gente possa, aquela palavra do pai, no momento difícil, a gente lembrar, meu pai falou assim, ele me recomendou assim, mas não fazia assim, né? Porque o pai, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E o pai tem esse cuidado, esse amor de Jesus, né? Esse cuidado conosco, né? É que nós somos tão rebeldes, né? Os filhos não gostam de ouvir o pai falar, né? Às vezes o pai chama atenção e os filhos não querem ouvir a voz do pai porque o filho já tá grande, já é independente, né? Já é dono do seu nariz, acha que não precisa mais do pai. Mas todos nós precisamos do pai, né? Porque o pai, ele tem um conselho para dar para nós. Às vezes nós estamos sofrendo, né? Estamos passando uma angústia no coração, uma situação, e a gente não fala pro pai mais. A gente se fecha, a gente quer resolver do nosso jeito, mas o pai não. Fala, vem cá, filho, eu quero conversar com você. Me fala o que está acontecendo, e nós não se abrimos mais pro pai. Nós se afastamos da casa do pai, nós se afastamos da presença do pai. E isso acontece, nós se frustramos, ficamos doentes, a gente coloca a nossa vida na mão de outras pessoas, né? Deixa de viver para o pai, e o pai sabe, porque o conselho do pai é melhor para nós, ele vai nos orientar, e o pai, ele sempre sabe o que é melhor para os teus filhos, todo pai sabe. Né? Mas o Pai do céu é o que ele sabe mais, a sabedoria está acima de todas as coisas. Ele quer o melhor, assim como nossos pais aqui também, que honram o pai e a mãe, o conselho do pai e da mãe, ele guarda no coração. Né? E essa palavra que eu já vou abrir essa live hoje, que o Pai tem cuidado de nós, Ele tem cuidado, o Pai ama nós, amém? O Pai chama nós para a presença dEle, né? O Pai quer assim abraçar nós, sabe quando a galinha põe debaixo das asas os pintinhos, o pai quer assim amparar nós, proteger nós, ali ficar no colinho do papai, debaixo das asas do papai, né? É que nós não quer sair, a gente já pode voar, já pode sair, quer fazer tudo a nossa vontade, e muitas vezes nós se frustramos por coisas, por pessoas, atitudes erradas, comportamento, e nós se ferimos, se machucamos. E é sobre isso que o papai falou hoje para mim aqui, sobre pessoas feridas, machucadas, né? Pessoas que estão não se perdoando e não perdoando também. Esse é o tema da live de hoje, até esqueci de escrever sobre o perdão, né? E essa palavra que Deus me colocou no coração. Jordana, boa noite, Jordana, seja bem-vinda, amém? E para todos que vão receber a live também, né? Que Deus abençoe já a você que vai receber a live, irmãos, irmãs, amigos, amiga, né? Que essa live, quando for atingir, aonde Deus enviar ela, que a alma seja tocada, curada e liberta pelo poder do nome e do sangue de Jesus, amém? Eu vou tentar compartilhar aqui, gente, que já falei para vocês que é bem complicado a gente compartilhar as coisas aqui, né? Mas o Senhor tá no controle das coisas, nós confiamos no Senhor, né? Nós não podemos desistir.
os filhos de Deus, nós não podemos desistir, né? Nós temos que estar lutando sempre, não jamais desistir, né? O Senhor gosta de filhos perseverantes, mesmo diante de situações, de obstáculos, não desista, não. Confia, vá em frente, lute. É isso que Deus faz nós ser vencedores, porque nós não desistimos, né? Isso faz que nós sejamos vencedores em Cristo Jesus, amém? E é isso que Deus quer. Filhos obedientes, filhos corajosos, temente a Deus, né? Que ame a Deus acima de todas as coisas, né? Confia na palavra do Senhor, né? Não se deixe levar pela circunstância, pelos momentos difíceis. Sabe que Deus está agindo, nós temos que esperar no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. E nós não podemos se abalar, né? Que Deus está no controle das coisas e é só confiar e descansar no Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um. Eu compartilhei um pouquinho aqui, então eu vou orar. Depois as pessoas vão ver a live, né? E aí elas compartilham, Deus toca no coração dela que elas compartilham, né? E também as pessoas que vão entrando também, né? Então eu vou orar aqui para mim falar da palavra do Senhor, até porque eu ainda estou com a garganta meio irritada, né? Essa alergia, o nariz está escorrendo hoje e tá esse tempo, não esquentou o sol, essa neblina, e quem tem problema de alergia, a casa fica um pouco mais fechada, mas que a gente limpe, né? Mas a gente mantém o ambiente fechado por causa da friagem, né? E eu tô atacada também da rinite, né? Mas vamos lá, Deus, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, que Deus abençoe vocês, amém? Eu vou orar. Pai querido, amado e santo poderoso, estou aqui nesse momento primeiro para agradecer, né, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor faz para nós, é uma oportunidade que o Senhor dá para falar do teu amor, né, esse amor que nos acolhe, que nos sustenta, nos fortalece do dia, é o seu amor, Pai, porque se não fosse o amor, nós nem estaríamos aqui, graças ao Senhor, graças ao Senhor. Te agradecemos, Pai, obrigado, Senhor, peço, sim, que todas as pessoas, Pai, que participarem, aquelas que foram ver essa live, Pai, que vidas sejam tocadas, curadas, libertas, e que o seu amor, que é a plenitude, encha cada coração, lá o Senhor toque, Senhor, lá na alma, que o Senhor sabe que cada um está passando, qual é a luta que cada um está enfrentando, qual a dor que cada um está levando de si, mas o Senhor cura, Pai. O Senhor tem poder para curar qualquer dor, qualquer ferida. O Senhor tem poder para restaurar corações, vidas, relacionamentos, pessoas, Pai. O Senhor tem poder para trazer esperança àquilo que está morto, trazer a vida. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus que tudo pode, todas as coisas. Mas o Senhor quer uma entrega total da gente. Quer que nós reconheça que nós sozinhos, nós não somos nada diante de Ti, sem Ti, Papai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Teu amor, que é o Seu amor, Papai, que nos sustenta todo dia, nos fortalece, nos faz nos respirar, ajuda-nos a avançar. Mas sem Teu amor, Pai, muitos estão morrendo, muitos estão abatidos, tristes, feridos, machucados, Senhor. Mas o Seu amor tem poder para curar. O Senhor tem poder para cicatrizar cicatrizes, Senhor. O Senhor tem poder para limpar, purificar nós por completo, Senhor. O Senhor fala que se faça uma coisa nova, que se faz tudo novo. Aquilo que era velho, aquilo que estava ali doendo, o Senhor faz se tornar novo. O Senhor pode dar um novo coração para nós também. Tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne que sabe amar, que sabe perdoar. O Senhor pode fazer as coisas, Pai, porque nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida, o nosso coração nas Suas mãos, porque o Senhor pode fazer as coisas, o Senhor pode transformar água em vinho, o Senhor pode fazer sair água de uma pedra, que é uma rocha, sair água da rocha para alimentar, né? Saciar nossa sede, Senhor, matar essa fome, essa vontade, Senhor, que nós queremos que mais de Ti, Jesus, ser liberto das essas prisões que nós estamos sendo presos, Senhor, presos em corrente, que mesmo nós mesmos, por falta de amor, por falta de perdão, estamos presos, Senhor, mas o Senhor é um Deus que liberta, quebra a cadeia, arranca, cicatriz feridas, Senhor,
põe remédio para curar, Senhor. Esse é o nosso Deus que nós clamamos, é o nosso Deus que nós cremos. Então, Pai, para todas as pessoas que vão receber essa palavra, que vidas sejam curadas, libertas, feridas sejam cicatrizadas, porque só quem tem poder para curar nós, esse poder é seu, Senhor. Nós não podemos fazer nada, é o Senhor que tem esse poder, Pai querido, amado Jesus. O seu amor cura, Jesus. O seu amor restaura a nossa ferida. O Senhor restaura nossas vidas, Pai. O Senhor traz vida, Pai, que muitos estão morrendo, Senhor. Então pessoas estão perdendo essa esperança, Jesus, aleluia. Mas o Senhor é a nossa esperança viva. Nós cremos na tua palavra, Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós cremos que só o amor do Senhor pode curar-nos e curar todo mundo, Senhor. Só do seu amor tem poder para nos curar. Senhor, nós te agradecemos pela palavra já. Eu recebo, Senhor, todos aqueles que vão receber essa oração já, que elas já sejam tocadas, Senhor, curadas, Senhor, e curadas no seu interior. A gente pensa que às vezes a vida é tantas situações difíceis, mas a maior luta que o ser humano tem, a maior luta que nós precisamos é ser curados aqui dentro da alma, é aqui que o Senhor conhece, é aqui que o Senhor anda, é aqui que o Senhor sonda nossos corações, quadrilha todos nós. Ó Pai, o Senhor conhece, não adianta disfarçar, não adianta mentir, dar sorriso, mas o Senhor conhece lá a dor da alma. É lá que o Senhor entra, é lá que o Senhor cura, é lá que o Senhor restaura a nossa vida e liberta nós, Senhor. É essa cura que nós clamamos em nome de Jesus. Vidas sejam tocadas, Pai. Vidas sejam curadas, libertas, Senhor, para que viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu te agradeço pela palavra. Eu recebo e todos que vão receber essa palavra, em nome de Jesus, sejam curadas daquilo que feriram elas também. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos. E bendizemos o seu nome santo e poderoso, Jesus. Louvado seja o seu nome para sempre, glória e honra. Amém. Recebo a palavra do Senhor. Recebo cura em nome de Jesus, porque Jesus cura. O amor de Jesus cura todas as nossas feridas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gente, quando eu falei hoje sobre amor, Jesus falou muito de amor, Jesus está falando muito de amor. Jesus chama o povo ao arrependimento. Jesus está chamando o povo. Jesus está falando de amor. A gente sabe que a vinda de Jesus está próxima, né? Então já os sinais já estão por aí, já estão apontando a vinda de Jesus e Jesus está falando de amor. E o mundo, nós estamos vendo o mundo hoje, é um mundo onde o amor de muitos está esfriando, né? E por fato de o amor do mundo estar esfriando, nós estamos sendo feridos, né? Porque nós não sabemos compreender a dor do outro. Nós estamos ferindo e sendo feridos. E isso acontece em muitas situações difíceis nas nossas vidas. Para lidar, e coisas que nem nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos, né? E quando nós estamos feridos, nós se trancamos, né? E a gente fica preso naquilo. E aquilo atrapalha, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, não vai poder ir para um novo nível e avançar se nós não ser curados, né? Então o Senhor está falando de cura. O Senhor está falando de perdão hoje nessa palavra para nós, né? Então vamos continuar Isaías, que é o estudo de Isaías que o Senhor tinha me colocado no meu coração há 3 meses atrás, que eu fiquei enrolando, mas o Espírito Santo me tocou, me chamou a minha atenção, porque quando o Espírito Santo coloca no seu coração, você tem que fazer aquilo. A gente fica meio de Jeremias, né? Ai, não quero fazer, não, mas o Espírito Santo toca, vai, faz. Eu chamei para você fazer, você falou, né? Então, aí, continuando Isaías, aqui no capítulo 1, o convite da graça, né? Glória a Deus. O Senhor fala assim: vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusares, deixa eu abaixar aqui. Mas se recusares, aleluia, vou abaixar aqui. Se recusares e fores rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor que diz, amém, glória a Deus. Palavra forte, né? Aqui o Senhor está falando para nós hoje, Deus está nos convidando, vinde, pois arruazemos, vamos conversar? Deus está falando, vamos conversar? Vem, eu quero te perdoar, eu vou te perdoar, vem, eu não estou vendo seus problemas,
Não tô vendo o que você passou, o que aconteceu com você, o que houve, que você se machucou, por que você tá ferido, machucado. Vem, eu tô aqui, quero te receber. Vem pra minha presença, vem, eu quero te curar. Vem, eu sei a dor que você tá sofrendo, vem por causa do Pai. O Pai tá chamando nós, que o Pai quer acolher nós, o Pai quer perdoar nós, né? E o Senhor tá chamando nós. Vem, eu tenho o remédio que você está precisando. Eu sei o que você está sofrendo, a sua dor, a sua ferida, eu sei. O Senhor está nos chamando. Vem, filho, vem, minha filha. Vem, volta para mim, vem, eu quero conversar com você. Vamos conversar. Vem conversar comigo. Se abre comigo, sou seu pai. Deus está chamando nós. Vem, eu quero conversar com você. Sabe o que aconteceu? Vem conversar comigo. É isso, Deus, é isso essa palavra. Vem. E diz o Senhor, ainda que vosso pecado, ele fala, vossos pecados são como escarlate, né? Que é vermelho, intenso, né? E tornarão mais, perdão, vossos pecados são como escarlate, tornarão brancos como a neve, o Senhor fala. Sabe, ele vai o quê? Limpar, purificar nós, vai tirar todo o nosso pecado. Jesus está chamando nós, ele nos está falando que nos perdoa o nosso pecado, ele vai nos purificar, ele vai nos limpar. Não vai mais ter pecado assim, ele vai tirar esse pecado, aquilo que nos machucou, que feriu, né? Ele vai limpar, vai purificar nós, né? Ele vai fazer nós uma nova pessoa. Você não vai ficar olhando mais para aquilo que aconteceu, você não vai ficar se torturando com aquilo que já aconteceu, às vezes porque as pessoas não se perdoam. Muitas vezes nós não se perdoa, nós não perdoa e nós não se perdoa, e ele quer resolver isso para que você continue a viver, começar uma nova vida, não ficar preso em coisa. Então ele tá falando, então vinde, pois a rua Azevedo, vamos conversar, vem, eu quero ouvir o que você tem que falar para mim, vem, se prostra, ora, fecha a porta do seu quarto, vai falar com Deus, ó Senhor, aconteceu isso aqui, fala como você fala com um amigo pro Senhor. Pai, aconteceu uma confusão assim, tô sofrendo por causa de uma coisa que eu não fiz. Fala pro papai, o papai quer ouvir o que você quer, que você tem para dizer, para falar. Fala, coloca no seu coração. Nós temos que entregar o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, tá acontecendo uma coisa assim na minha vida. Fecha a porta do teu quarto, vai ter essa intimidade. Deus tá chamando nós para uma intimidade. Deus tá chamando você se abrir para Ele. Nós se abrir pro Pai e falar: Pai, aconteceu uma coisa assim chata comigo. Ora, uma oração, mas fala francamente pro papai. O papai está disposto a te perdoar. O papai não quer ver o que aconteceu. Mas se você quer explicar, explica para ele o seu motivo que você agiu daquele errado, se comportou daquela conduta errada. O pai quer saber. Também você pode se abrir com o pai e falar: papai, eu agi errado assim desse jeito, eu fiz assim. Então você se machuca, você se tortura, porque senão se machuca, ou alguém machuca, a gente fica se torturando, porque aquela pessoa agiu assim. Mas aqui o papai, ele tá falando: vem filho, vem se abrir comigo, eu tenho algo para você, vem, abre para mim, eu vou te curar dessa dor, eu vou te curar dessa ferida, eu tenho algo para fazer na sua vida, né? Para se desprender daquilo que está nos prendendo, nos acorrentando, porque nós não andamos para frente quando nós estamos presos numa coisa que nos machucou, alguma coisa de ficar preso ali. Então o Pai está chamando, o Pai chamando para não deixar o nosso pecado nos purificar, né? Na verdade, Jesus está nos purificando aqui. Ele tá falando que não vai ver os seus pecados. Ele não vai te condenar. Mesmo que você fale a verdade que você errou. Ele quer isso, quer que você reconheça seu erro. Ele quer que eu reconheça meu erro diante dele, se prostre diante dele e fala: Senhor, eu errei. Eu pensei em mim. Eu achei que eu estava com a razão. Eis que Deus está chamando nós. Uma conversa franca. Porque ninguém engana Deus. Deus sabe de todos os dois lados. Deus não fala que não há culpado por inocente, né? Então, então a gente tem que colocar seu coração na mão de Deus, né? Então ele quer que você se abra o coração, fale a verdade, que nós erramos, admite nossos erros diante de Deus, né? Para que Deus possa curar. Então ele fala assim: aí os vossos pecados são com escarlate, né? Quer dizer, vermelho intenso. Depois se tornam brancos como a neve. Então ele vai limpar, não vai ter mais isso, ele vai tirar, vai arrancar isso de nós. Ele quer purificar nós, arrancar o nosso pecado, arrancar isso que está nos torturando, machucando. Ele quer arrancar essa diferença, essa coisa que fica nos separando, né, dele, porque nós quando nos pecamos, nós caímos, nós separamos da presença de Deus, nós separamos, porque nós vemos aquilo que nós fizemos. O Deus, ele conhece, né, o nosso, sabe que nós erramos, Deus sabe onde nós vamos cair.
né? Deus sabe até onde nós vamos cair. Ele sabe, ele criou nós, dentro do ventre da nossa mãe, ele já sabia onde nós vamos errar. O problema é que nós não admitimos, quando nós erramos, nós temos uma reação diferente, nós pecamos. A gente se fecha, a gente fica chateado, magoado, ferido, ali sangrando, né? Só que Deus está falando que vai curar nossas feridas, né? Ele está falando que vai perdoar o nosso pecado e vai deixar branco como a neve. Neve é uma coisa branca, eu nunca vi, porque eu não tenho aqui no Brasil, se tem lá no sul, mas é branco, assim, quer dizer, porque branco é pureza, é purificação, não vai mais viver naquilo, é uma coisa nova que vai fazer na nossa vida, algo novo, né? Tu não vai ter mais aquilo, não vai ser uma nova história, não vai ter aquela coisa de ficar se remoendo daquilo que não deu certo com aquela pessoa, ou aconteceu uma coisa que, então ele vai limpar, vai purificar, vai fazer novo, não vai ter nada, não vai, é como se não existisse mais. Ele não fala assim que eu jamais lembrarei dos teus pecados, da sua iniquidade, quer dizer, não vai mais, não tocar mais nesse assunto, acabou, esqueceu, acabou. Ele já perdoou nós, aleluia. Jesus já perdoou, ele deu sangue naquela cruz para morrer pelo nosso pecado. Então nós temos que parar em lugar, acontece uma coisa, nós porque nós não se perdoa, então nós não perdoa, o perdão é importante, liberar o perdão. Se nós não perdoar, como é que Deus nos perdoa? Tem que se perdoar e perdoar aqueles também que nos machucaram. Então é por isso que Deus está nos chamando nessa palavra. Vinde, venha meu filho, vem conversar comigo, se abre comigo, né? Eu sei o que você está precisando, eu conheço você. Eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Eu já te escolhi, eu te conheço, eu sei onde você vai cair, eu sei onde você vai errar. Deus é tão bom. Olha o amor de Jesus por nós. Jesus não está nos condenando, apontando o dedo que nem o mundo está apontando o dedo, não. Olha, ela errou ali, ó. Lembra aquela prostituta? Chegou lá, ó, mestre, essa mulher aqui foi pega por adultério. Apontaram o dedo para a prostituta, né? E Jesus fez o quê? Se abaixou, começou a escrever ali na areia. Jesus falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Foram sair, 1, 2, 3, foram sair. Ele falou: mulher, cadê aqueles que te acusaram? Eles foram embora. Ela falou: minha filha, vá em paz e não peque mais. Ele perdoou ela ali. Ela foi liberta daquilo que está aprendendo ela. É isso que Jesus está chamando eu e você, irmãos. Que aqui não é para, sabe, é se render a Jesus e ele pedir perdão para ele vai te perdoar. Ele está falando que vai perdoar o seu pecado. Para você ser liberto disso que está te prendendo. Para você ver uma nova vida, uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Isso mesmo, ele tem uma história nova para nossa vida. Para você ficar se prendendo naquilo que já foi, esquece, passou. Jesus está falando que perdoa, amém? Vai, conversa com Jesus, conta se tem alguma coisa que você está aprendendo ainda. Pede, Deus, Jesus, tem uma coisa assim, eu quero falar com o Senhor. Ora no seu quarto, ajoelha, fale com o papai. Fala com o papai, porque fala o papai que é carinhoso, é o papai, né, que quer o melhor. Deus, ele tem esse carinho por nós, o nosso pai, né? Então fala com ele, ele vai nos purificar, o nosso pecado vai ser branco como a neve, né? Não vai existir mais aquilo, parar, esquece daquilo, acabou. Ele tá falando isso, essa palavra que liberou hoje para nós, aleluia. Serão como vermelhos, aí como a neve, e ainda não e são vermelhos como carmesim, não eram como a lã. Então é tão branco, ele vai purificar nós, vai nos limpar, né? É como se não existisse mais aquilo. Não vai ter mesmo, porque é novo que Deus quer fazer. É o novo. Nós não vamos experimentar o novo de Deus se nós ficarmos presos naquilo que nos machucou, naquilo que nós paramos. Nós temos que ser libertos. Essa palavra é libertação, é cura. Cura interior, cura aqui dentro do interior de nós, né? Para que nós possamos ver o novo de Deus. Ninguém vai viver o novo de Deus se está preso no passado, preso na dor, no sofrimento, na lágrima, na situação que te feriu ali, aquele que te feriu, ficar remoendo, até deseja mal, aquela pessoa vai pagar. Não, Jesus está querendo dar um novo, você dar um novo passo. É uma nova história, se liberta. Venha para Jesus, se entregue o seu coração, se abra ao Senhor. Ele que está falando para assim, vem filho, vem. Eu tenho o que você precisa. Eu te conheço, eu conheço. Às vezes a pessoa não te conhece porque você agiu errado. Nós agimos errado, mas ele conhece nós. Ele criou, Jesus conhece você e conhece eu. Ele sabe onde nós erramos, a nossa fraqueza, e sabe por que nós erramos, né? Então ele não está julgando, ele está querendo acolher nós, quer nos receber de volta para a presença dele. Que nós muitas vezes, quando nós pecamos, erramos e nós ficamos, distanciamos de Jesus, distanciamos da presença de Deus, né? Porque nós achamos que nós estamos com a nossa razão, mas ele quer mostrar as coisas certas,
o certo, Ele quer acolher nós e quer aconselhar nós para fazer as coisas certas. Aí Deus vai tocar o Espírito Santo e você vai ver aonde você errou diante de Deus e vai pedir perdão também e vai perdoar também. Aleluia! Isso que Jesus está nos chamando, amém? Aí ele falou, Isaías capítulo 1, versículo 18 agora e 19. Se quiseres, me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Aí a gente fala assim, Deus está falando, se você ouvir, se arrepender, buscar o Jesus, ele já está me perdoando. Ele está falando que vem, filho, vem, eu vou te perdoar. Vem, eu quero te perdoar, eu quero que você venha para mim. Volta para mim, volta para mim, amém? Mas se quiseres, ele deixou bem claro, me ouvides, se você está ouvindo o que eu estou falando agora com você, né? E você comerá o melhor dessa terra. O melhor dessa terra que nós podemos entender é que tudo que Deus, a bênção e a graça está sobre nossas vidas. A bênção vai estar liberada sobre você, porque a partir do momento que Deus perdoa nós conhecemos nossos erros diante de Deus, se prostramos diante de Jesus e pedimos perdão e reconhecemos nossos erros diante de Deus, né? Porque nós falamos para Ele o que nós onde erramos, né? Porque o homem pode enganar o homem, mas não pode enganar Deus. Ele sabe onde nós erramos, ele não, né? Então ele está chamando nós para perdão. Ele quer perdoar, né? Está chamando nós que ele vai perdoar nosso pecado, né? E vai deixar puro como a neve. Então ele já está falando isso aí, ele já está nos falando para nós não ter medo de falar a verdade. Não ter medo, doa quem doer, fale a verdade, porque o Senhor tá falando conosco, Ele quer que nós faça isso, né, amém? Só que ele falou, se quiseres me ouvides, comereis o melhor dessa terra, quer dizer, as bênçãos virão sobre nossas vidas, Ele vai liberar a bênção, a graça de Deus está sobre nossas vidas, amém? Ele não fala que onde abundou o pecado, abundou a graça, então a graça de Deus está sobre nossa vida, então nós estamos embaixo da misericórdia do Senhor, da proteção do Altíssimo, né? E Ele nos entende. O mundo pode não entender o que nós fizemos, mas Jesus entende as nossas razões. O Pai sabe as nossas razões, as nossas atitudes erradas. Às vezes tomamos, só que muitas atitudes erradas nós pecamos, não é contra o homem. Muita gente pensa que é contra o homem, é contra Deus. Quebra os princípios também. Quebra porque o Senhor quer que nós reconheçamos a nossa condição de pecar. Nós somos pecadores, nós somos até miseráveis, não falar a verdade. Deus salvo pela misericórdia de Deus, nós somos miseráveis, nós somos egoístas, tá? Nós somos egoístas, nós somos até ignorantes até. Nós não reconhecemos que Ele está por cima, não admitimos nossos erros, e Jesus não está apontando nossos erros, não. Ele está nos chamando, Ele é misericordioso, está nos acolhendo, e quer assim, vem filho, vem, eu aceito você como é, eu sei quem você é. Eu não estou aqui te apontando os seus defeitos, eu estou falando que eu quero que você venha para mim. Eu quero que eu tenha algo para a sua vida. Eu quero te curar dessa dor. Eu quero fazer algo novo na sua vida, mas você tem que entregar seu coração. Você tem que se quebrantar diante de mim, né? Você tem que reconhecer as suas falhas. Porque quando nós não reconhecermos as nossas falhas diante de Deus, irmão, a gente não consegue, né? Se nós não te entregar diante de Deus, como que nós vamos ir adiante, né? Não vai. Nós estamos presos àquilo que nos machucou. Presos àquilo que nós erramos também, né? Nós temos que ser libertação. Jesus tem que nos libertar. Ele que vai nos curar. Aleluia. Glória a Deus. Então ele está falando de bênção. Se você quiseres ouvir, ó. Se quiser. Ele falou, se você quiser. Então ele colocou uma condição. Você vai se posicionar? Você vai fazer? Você vai ter uma entrega total? Você vai buscar a presença de Deus? Você vai para a presença de Deus? Não vai inventar pretexto? É isso que Jesus está falando para mim e para você. É para mim também essa palavra, viu? Você não vai inventar pretexto? Você vai ouvir o que eu estou falando para você? Você vai obedecer o que eu estou falando para você? Você não vai chegar na hora e inventar a história? Eu sei o que eu tenho para você. Não é o que você quer, é o que eu quero para você. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós saímos da presença e queremos aquilo que Deus não quer para nós. Deus tem algo para nós, mas não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Aleluia. Então não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado que nós ponhamos a nossa vontade primeiramente do que de Deus. Ele tem a vontade dele é a boa, perfeita e agradável. Então ele tem o que ele vai cumprir na nossa vida, é a vontade dele. Amém? Não queira nada que não está dentro da vontade de Deus. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor, toda glória e honra. Aí o Senhor fala assim, mas se você recusar, olha só, é forte, hein? Fores rebelde, sereis devorado à espada, porque é a boca do Senhor que fala, o Senhor que disse, se nós recusar, hein?
Ele fala assim, nós vamos ser devorados à espada. Sabe o que é espada? É passar uma situação difícil. É uma situação difícil, né? E você sabe que a gente sabe que se você não se arrepender do pecado, a própria palavra diz, né? Se nós não se arrepender do pecado, Jesus está chamando nós, que Ele quer nos perdoar, né? Nós perdoar e nós perdoar também. Se nós não se arrepender do pecado, a gente pode ir até ir para o inferno, né? Não é verdade? Né? Porque Jesus, ele tá falando, então é a rebeldia, e rebeldia é pecado, né? Você sabe que Deus chama nós para a graça, né? A graça de Deus está sobre nossas vidas. Se nós não se arrepender, recusar quando Jesus está chamando nós para vir para a presença, buscar a presença de Deus, né? E se a gente continuar na rebeldia, não ouvindo a Deus, Deus está falando, não está ouvindo, está ignorando a voz do Senhor, porque acha que vai fazer sozinho, porque vai fazer do seu jeito. Não adianta fazer do seu jeito, do meu jeito, se Deus não tiver nesse negócio, se a presença de Deus não estiver nesse negócio. Não adianta. Deus está falando para mim assim que se nós não voltar, não estar na presença de Deus, tudo que nós for fazer sem Deus não vai dar certo. E vai ter consequência, porque se Deus não tiver... Boa noite, pastor Cisa. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, amém? Se nós não tiver, ele não tiver, ele fala que não adianta. Não adianta, não adianta. Sem a presença de Deus, a gente não vai fazer nada. Nós precisamos da presença, porque quem nos ensina, quem nos dá sabedoria, quem nos levanta todo dia, que nos dá o ar para respirar, é o Senhor. Sem Deus, nós não estaremos aqui hoje. É Ele que nos dá o sopro de vida. Então não adianta querer fazer nada sem a vontade de Deus. Tudo que nós faz está dentro da vontade de Deus. É Ele que nos chama para fazer. Então nós temos que fazer aquilo. Às vezes a gente não quer fazer, pai, eu não vou fazer aquilo. Não vou. Olha, eu falo a verdade, 3 meses eu fiquei, Deus tinha tocado de Isaías para me estudar e falar. Eu falei, ai Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, e eu fui indo, mas aí toda hora vinha uma palavra, uma pessoa, vinha Isaías. Aí o Senhor vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Deus não tem esse negócio de enrolação, não. Ele quer que você faça, você tem que fazer. Então eu senti, Deus me deu uma assim, quando eu falei, meu Pai do céu, tem que fazer. Tem que fazer. Eu falei, mas será que eu vou estudar o livro de Isaías todinho? Porque Jesus falou para mim, tocou em mim, que eu tenho que estudar todo, pregar aqui Isaías todinho. Eu não sei o propósito de Deus tem, mas Ele quer. Então hoje Jesus está falando de perdão. Perdão para nós vinde, pois a rua vem conversar, vem se abrir comigo. Eu quero saber o que aconteceu. Então fala com o Senhor. Pai, aconteceu assim, eu agi errado assim. Essa palavra é para mim também, tá? Deus falou para mim, fala para todo mundo. Então vem, vamos conversar, se abrir com Jesus no seu quarto, ajoelha, se prostra diante de Deus e fala, ó assim, eu tô assim, eu tô passando assim, eu agi errado assim diante de ti. Porque nós temos que reconhecer o nosso erro diante de Deus. Nós podemos esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Ele sabe aonde está doendo, onde machucaram, onde feriram você, aonde feriram a gente. Deus sabe a ferida que está dentro da gente, né? Nós não podemos querer coisas grandes, algo novo, se nós não estamos curados. Como que nós vamos avançar naquilo que Deus tem para nós? Jesus está chamando nós para curar as nossas dores, nosso sofrimento. Ele está querendo nos perdoar. Então ele não está querendo te apontar o dedo que nós erramos, nós caímos, que nem o mundo faz. Não, ele está falando que ele quer saber que você se abra com ele, né? Ele está falando que vai deixar o nosso pecado, assim, nosso pecado, ele comparou, nossos pecados são como vermelhos, como o escarlate, que é vermelho, né? Um vermelho, e o carmesim é um vermelho mais ainda, mais forte ainda, né? Mais sangue mesmo. Ele vai deixar como neve, e ele fala que vai se tornarão como lã. Sabe o que é neve? É muito branco, é puro, é purificado pelo sangue, né? É puro, é como se nós não vai mais existir aquele pecado. Por isso que ele fala que eu jamais lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. A partir do momento que nós confessamos diante de Deus os nossos erros diante do Altíssimo, ele está perdoar. Jesus está chamando. Você pode ver que Isaías fala sobre essa passagem de Isaías. Ele fala chamando o povo de Israel ao arrependimento, que largaram o Senhor, viraram as costas para Deus. Enquanto nós estamos virando as costas para Jesus, quando nós estamos deixando Deus para ficar do lado do mundo, buscando as coisas do mundo, né? E ainda achamos dono das nossas razões, né? E Jesus está falando, ei, meu filho, você está se machucando porque você está longe de mim, você se afastou da minha presença. Você está se
machucando, essa palavra para mim também. Você está afastando de mim. Eu não trouxe você para cá, eu trouxe você para cá para estar na presença debaixo das minhas asas, porque o Senhor nos protege que nem uma galinha debaixo das asas. Quando nós estamos debaixo das asas do Pai, nós estamos protegidos pelo Senhor. Agora, quando a gente acha que é independente, quer andar sozinho, né? Aconteceu com o filho pródigo, né? Ele queria viver a vida, ele perdeu a herança pro pai e foi pro mundo. Sofreu as consequências, pecou e voltou para onde? Ele falou: vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu tenho comida boa. Não, eu como não dá valor, viu? Nós não damos valor a estar na presença da casa de Deus. Estar na presença de Deus, nós buscamos as coisas do mundo. Quando nós caímos lá no mundo, erramos, aí voltamos para a casa do pai, porque nós reconhecemos que lá, ainda bem que o pai está sempre de braços abertos para nos acolher. Isso que ele está falando: vem, volta para mim, vem. Eu estou te esperando aqui de braços abertos. Eu vou dar aquilo que você está precisando. Aleluia, glória a Deus. Ele sim vai nos dar. Porque ele vai dar algo de verdade, né? Ele conhece nós, vai nos curar, vai colocar remédio nas nossas feridas, né? Ferida que às vezes as pessoas começam a colocar o dedo assim, vai doendo, vai sangrando a gente, né? Aquela ferida está aberta, Deus vai cicatrizar aquela ferida. Aleluia, ele vai fazer um novo na nossa vida. É isso que Jesus está falando nessa palavra, tocou muito forte no meu coração. Eu comecei a estudar essa palavra e eu fiquei o dia inteiro, o Espírito Santo falando de dores, de feridas, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que não perdoam. É marido que não perdoa a mulher, mulher que não perdoa marido, filho que não perdoa pai, pai que não perdoa filho, vizinho, é trabalho, pessoa que Deus está falando para perdoar, né? Não se deixa levar pelas coisas, nós se deixamos levar muito e isso tira o foco, o inimigo tira nosso foco, porque Deus tem algo para nossa família, tem algo no seu trabalho, mas nós temos que ter paciência, também esperar no Senhor. Tudo tem um tempo de Deus, suporta o processo, suporta, vai te levar à vitória. É que muitas vezes nós somos assim, né? A gente temos ansiosos, queremos resolver as coisas, ou às vezes quando uma pessoa bate com a gente quer bater de frente ainda, nós não aprendemos ainda o que Deus falou. Quando uma pessoa bater numa face, dê a outra face. Não, nós queríamos meter a porrada mesmo, não é verdade? As pessoas querem bater, mas isso machuca nós, machuca quem vai fazer. Então nós precisamos tomar cuidado. Jesus está chamando nós para perdoar nós. Ele sabe a nossas fraquezas. Por isso que ele fala, ele aperfeiçoa nossas fraquezas. Ele conhece que nós somos. Ele conhece, ninguém conhece mais nós tão bem como Jesus. Ele conhece porque Jesus é amor. Então a gente está falando assim, Jesus, né, que eu seja manso e humilde de coração como o Senhor é, porque Jesus é manso, e as pessoas faziam tudo com Jesus, e Jesus se mantinha sereno, manso ali, porque Jesus tinha um propósito, e nós temos propósito, por isso que Deus quer que nós mantemos manso e humilde de uma situação. Reconheça também as nossas falhas diante de Deus, porque nós somos falhos, nós somos, que eu acabei de falar, nós somos miseráveis, nós somos egoístas, nós somos assim, ignorantes, somos sim, Deus, nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, porque se nós, nossa, se você vê naquela passagem de Êxodo, quando Deus ia matar o povo, mas Moisés intercedeu, aí Deus falou assim, não vou deixar faltar nada pro meu povo, o anjo vai, mas eu não vou, porque se eu for, vou acabar com esse povo, porque Deus é misericordioso. Aí Moisés intercedeu, né, intercedeu para Deus não fazer nada com o povo, né, então o Senhor atendeu a voz do servo, oh glória a Deus, aleluia. Então Deus é bondoso demais com a gente. O Pai nos ama de um ponto que ele deu o seu único filho para morrer pro nosso pecado, por amor a mim e a você. E porque nós não amamos, hein? Não perdoamos, é isso que Jesus está falando, né? Então nós ficamos assim, não, nós somos dono da razão. Não vou falar com meu marido que ele falou primeiro, quem tem que pedir perdão primeiro é ele. Não, Jesus está falando, não faça isso. Quem é o mais corajoso? Quem ama mais? É aquele que mais perdoa. É isso que Jesus está falando. Deus está falando que perdoa o nosso pecado. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso que Deus está falando, minha filha. Vem conversar comigo, vem para minha presença, eu vou te ajudar. Porque só quem pode liberar perdão também é Ele. Ele que faz nós perdoar também, porque Ele toca o nosso coração. Porque se o nosso coração Ele não tocar, não tem como nós perdoar. Nós precisamos entregar para Jesus as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, as nossas situações. Se nós não conseguir sozinho, ninguém perdoa ninguém, não. Não adianta. É Ele que vai agir, Ele que vai curar, Ele que vai entrar lá na ferida para curar. Aleluia, porque tem muita gente que perdoa, Jesus não quer perdoar
perdão de boca para fora, ele quer um perdão sincero, ele quer um arrependimento sincero, de coração. Então só ele que pode fazer, só ele que pode entrar lá e fazer o sobrenatural dentro do nosso coração, porque ele conhece o nosso coração, né? O mundo vê a aparência, mas Deus conhece quem somos, ele criou nós, aleluia, glória a Deus. E Deus está falando tremendamente, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que vai receber essa live e vai ser tocada pelo Espírito Santo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que se posicionar. O Senhor está chamando uma posição, levar nós ao arrependimento, o arrependimento sincero, o arrependimento que nós se derramamos nos pés de Jesus, porque isso vai nos libertar e vai quebrar cadeias, porque muitas vezes as nossas bênçãos estão no mundo espiritual, mas elas estão retidas. Por que estão retidas? Por causa da falta de perdão. Por causa de entrega, por causa de nós não reconhecer a presença de Deus, e o Senhor está presente na nossa vida, e está nessa live aqui, falando conosco, ele está na presença de Deus, porque ele quer que nós reconheçamos nossos erros diante dele, aleluia, e ele quer, assim, restaurar vidas, curar corações, restaurar casamentos, porque maridos e mulher não se falam, porque um não reconhece, não quer se colocar um lugar do outro, por causa do quê? Do orgulho, quebrar os orgulhos, nosso coração é orgulhoso, gente, nosso coração não admite que nós erramos, e Deus quer quebrar orgulho, orgulho não ajuda a gente em nada. Você já viu o que aconteceu do outro lado do mundo? Lá na Venezuela? Olha o que o orgulho vai fazer, que nós somos nessa terra, nada é pó da terra. Ou nós somos vermezinho Jacó, hein? Que quem criou ele foi Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem somos, hein? Pó da terra, pó da terra. Nós somos pó da terra. Para que tanto orgulho, se nós não vamos chegar em lugar nenhum, que isso até para viver, quem dá o sopro a ele, e nós vamos chegar a lugar nenhum, nem sem Deus não somos nada, só com ele, quem faz, quem manda, quem ordena, quem opera, aleluia, só Deus, louvado seja o nome do Senhor, ninguém pode, só ele que pode todas as coisas, então ele quebranta coração duro, ele restaura vida, sonhos, ele faz milagre no meio do povo, faz maravilha, se nós queremos confiar na palavra de Deus, se obedecer, sim, ele falou, vai comer o melhor dessa terra, vai, porque Deus vai abençoar abundantemente a nossa vida, vai exaltar, vai colocar a gente até lugar alto se ele quiser, ele pode todas as coisas, mas só que nós temos que ter um coração rendido, né, um coração quebrantado diante de Deus, reconhecer as nossas falhas diante do Senhor, né, Jesus era manso e humilde de coração, ele foi humilhado, tanta coisa que Jesus passou. Se nós queremos ser discípulo de Jesus, nós temos que se comportar como Jesus também, né? A afronta, sentir assim, tudo faz parte do processo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então ele conhece cada um de nós. O que Jesus falou, isso foi a palavra que o Senhor me liberou no coração, o Espírito Santo. E se você quer comer o melhor dessa terra, irmãos, irmã, você que vai entrar depois e ver essa live, tá na hora de você reconhecer as suas falhas de Deus e pedir perdão para Deus, né? E voltar para casa do Pai, você que está afastado, porque caiu, errou, né? Erraram, né? Se afastaram de Deus, se afastaram, não vai mais na igreja por causa do seu problema, um problema na sua casa, no seu casamento, ou porque se afastou, porque errou, desviou, né? A gente sabe que todo mundo tem queda, todo mundo cai, isso faz parte, né? Ninguém tá aqui julgando você, o que o Pai tá chamando é para você voltar para a presença de Deus, né? Porque Deus quer te acolher, Jesus vai te perdoar e não tá querendo, não tá discriminar porque aconteceu com você. Errou, nós somos falhos, por isso que ele fala, ele se aperfeiçoa nossas fraquezas, ele sabe que nós vamos cair, ele sabe que nós, no momento da vida, nós vamos vacilar, e ninguém é santo, o santo é só ele que é santo, só perfeito é ele, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que Jesus falou, essa palavra, receba essa palavra no coração, o Espírito Santo está falando totalmente aqui no meu coração, está até quente aqui, tá? Então, recebam, né? Recebam o que Jesus está falando, porque Jesus está falando de amor, né? O mundo precisa de amor, gente. O mundo está esfriando, as pessoas estão esfriando, né? As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão adoecendo na alma. A gente conversa com pessoas que estão depressivas, estão ansiosas, sabe? Porque às vezes coloca tanta expectativa nas pessoas, se frustra, expectativa no mundo. O mundo frustra. Você viu onde que aconteceu? Tem gente que deixou, eu vi pastores falando na internet hoje que deixaram de ir na Santa Ceia para assistir futebol às igrejas. Gente, isso é um absurdo. Olha o que aconteceu. Hoje todo mundo ficou triste, abatido por causa de idolatria. Isso é idolatria. Trocar o primeiro amor. Jesus que
E se Jesus viesse ontem? E se Jesus vier a qualquer momento? Tá assistindo futebol, gente? Aleluia! Temos que orar para Deus para não ser salvo a nossa casa, a família. Não ficar preso em futebol. Gente, o ser humano tá assim, se esvaziando de uma maneira assim. E Jesus não quer preencher esse vazio. Porque ele preenche todos os nossos vazios. Ele preenche tudo aquilo que tá te doendo. Ele preenche. Não é que você não vai passar por tribulação. Vai. Você vai passar por dor, por sofrimento, por tribulação. Você vai passar. Só que isso faz parte, né? Isso vai passar. Mas você vai ser forte. Você vai vencer. Vai ter dia que você vai estar doendo. Vai, mas vai conseguir vencer. Porque a gente sabe que com Deus somos mais que vencedores. Você já sabe, a palavra está no seu coração. Então você sabe que o que você está passando. Você sabe que você vai vencer. Você vai superar aquilo. Você já sabe disso. Então a gente tem que confiar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é alimento para nossa alma e traz vida, nos fortalece. Meu Deus, eu penso em mim hoje, se não fosse a palavra de Deus na minha vida, o que seria de mim hoje? Tantas situações que eu passo, tanta tribulação, tanta coisa que acontece na minha vida, que me levando a falar do dia, Senhor, a minha força vem do Senhor. Se eu não tenho, eu não tô fraca, Senhor, eu me levanto porque a minha força é o Senhor. Eu não tenho força para ir, mas ele me fala aqui, ele fala sempre no meu ouvido, esse é professor da minha fraqueza, pode ir que eu tô contigo, vai que eu tô contigo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é ele mesmo, não tem outro, é ele mesmo, glória a Deus. Por isso, eu agradeço todo dia a ele, Senhor, obrigado, meu Pai, por você me dado força, me levantado. Eu estou aqui graças ao Senhor, porque é o Senhor que me levanta, é o Senhor que me sustenta a minha casa, é o Senhor que me alimenta a alma, porque você tem que ser alimentado. Porque se você não se alimentar da palavra de Deus, você não consegue ir adiante. Você não consegue. A palavra de Deus alimenta. Para você que vai ver esse vídeo aí, ó, você que vai chegar a essa live, busque a palavra de Deus. Olha, ela vai te fortalecer. Aqui, ó, tem todas as respostas para você. Aqui tem toda a solução do seu problema. Tem situação que você não vai entender, porque tem coisas que você não vai entender. Acontece quando na sua vida você não vai entender, mas só que Deus tem uma resposta. E se você saber esperar, confiar na palavra de Deus, na hora certa, o Espírito Santo vai te revelar e vai te mostrar o que você tem que fazer. O posicionamento você vai ter, porque o Espírito Santo fala no nosso coração. É confiar na palavra de Deus. Jamais deixe de ouvir o que Deus está falando. Então ele falou para você aqui, ó. Se você quiser me ouvir, você comerei o melhor dessa terra. Falar comer dessa terra, não só tá com Deus falando de dar o melhor, as bênçãos, a graça de Deus para nossas vidas, não. Ele tá falando de você estar vivendo na presença de Deus mais. É estar uma profundidade mais com o Senhor. Porque o Senhor, muitas coisas nós passamos, às vezes Deus quer algo mais profundo para nós. Tem algo mais particular que Deus quer. Deus quer se revelar para nós. Deus tem algo mais profundo para nos liberar sobre as nossas vidas, até para nos usar. Nós não sabemos muita coisa, mas o Senhor quer isso de nós, mais intimidade. Por isso que ele fala, vem filho, vem minha filha. Vem, eu quero te mostrar o que eu quero fazer na sua vida. Eu quero te acolher, eu conheço você. Eu conheço sua dor. Então ele está falando isso. Então é uma intimidade que Deus quer conosco. Ele não é só curar nós, não. Ele quer se revelar mais. Porque Jesus, se você prestar atenção nas pregações hoje em dia, eu sempre estou observando, Jesus está no meio de nós de uma maneira se revelando para nós. Jesus está chamando o povo dele. Toda vez que eu ouço uma palavra, eu escuto Jesus está chamando o povo. E os sinais estão por toda a porta, mas Jesus já está aí na porta. Ele já está chamando o povo dele. Jesus está chamando de uma maneira que as pessoas não estão vendo. Jesus está acolhendo as pessoas com palavra, está consolando corações, está curando almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aí já. É que as pessoas não estão vendo. Sabe por quê? Estão focados no mundo. Estão se distraindo demais, mas Jesus está na porta. Jesus está falando de amor. Todas as vezes que tu pega uma palavra, Jesus está falando de amor. Jesus está falando amor que cura, que liberta, que restaura nossas vidas. É só o amor, Jesus, para curar o mundo. É só o amor, Jesus, para libertar, porque foi por amor mesmo que Deus deu o seu único filho para morrer pelos pecados. É esse amor que está faltando entre nós. É esse amor que está faltando no mundo. Por isso que o mundo está chegando a essa situação. Mas vai chegar, porque tudo acontece conforme a vontade de Deus, porque tem que acontecer, né? Acontece, porque é um plano de Deus sobre nossas vidas, sobre o universo, o planeta, sobre a humanidade, que isso vai acontecer. Mas só que ele chama os seus, ele está chamando os seus. Está na hora de voltar para a casa de Deus. Está na hora de se entregar para o Senhor mais. Ele quer algo mais de nós. Aleluia, glória a Deus. Então receba essa palavra, que essa palavra seja tocada, alcance almas, vida, e aonde o Senhor quer que essa palavra chegue, vidas sejam transformadas, curadas, libertas pelo poder do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou cantar um louvor, que esses dias eu estava aqui orando,
o Espírito Santo me tocou que no meu coração, e foi assim naturalmente, eu estava louvando, e o Espírito Santo me falou, é uma coisa também, uma reflexão interior na minha, mas o Espírito Santo me tocou, essa música, esse louvor. Perdoa-me, Senhor, eu sou fraco e pecador. Perdoa-me, Senhor, eu preciso do teu amor. Perdoa-me, Senhor, eu sou fraco e pecador. Perdoa-me, Senhor, eu preciso do teu amor. Ó, o teu amor que me sustenta, o teu amor que me fortalece, o teu amor que me alimenta, o teu amor que me ajuda a caminhar. Jesus, é o teu amor, Jesus, é o teu amor, é o teu amor que me faz eu respirar. É o amor de Jesus que faz nos respirar, aleluia. É o teu amor, é o teu amor, é o teu amor, Jesus, que me faz eu respirar. Perdoa-me, Senhor. Nós precisamos, todo mundo, Jesus, o teu amor. Todos nós precisamos, aleluia. Perdoa-me, Senhor. Nós precisamos, Jesus, do teu amor. É o teu amor que me sustenta. É o teu amor que nos fortalece todo dia. Ninguém nos essa força, aleluia. É o teu amor que nos alimenta, porque a palavra de Deus alimenta, aleluia. É o teu amor que nos ajuda a caminhar, aleluia, porque nos ajuda a avançar. É o teu amor que me faz eu respirar, porque se nós não tivéssemos o amor, a graça de Deus na nossa vida, nem respirar, porque até o fôlego de vida quem dá é Deus, aleluia. É o teu amor que me sustenta, o teu amor me fortalece, o teu amor me alimenta, o teu amor, Jesus, me faz eu caminhar. É o teu amor, é o teu, receba o amor de Jesus, aleluia, receba o amor de Jesus, seja acolhido nesse momento. É o teu amor que me sustenta, é o teu amor que me fortalece, o teu amor que me ajuda a caminhar, Jesus, aleluia. É o teu amor, é o teu amor, é o teu amor, Jesus, louvado seja, que nos ajuda, vai nos respirar. É o teu amor, é o teu amor, Jesus, que nos faz todos nós respirar. Perdoa, Jesus, nos perdoa, Pai querido. Perdoa-nos, Jesus, nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos fraco e pecador, nós somos. Perdoa-nos, Senhor. Nós todos, Jesus, todo, Pai, a humanidade, todos nós precisamos, Jesus. É do teu amor, Pai. É que é o teu amor que nos sustenta, que nos fortalece, nos ajuda todo dia a levantar, a caminhar, Pai, porque se não fosse o seu amor, Pai, nós já não estaríamos aqui mais. É o seu amor. Nós estamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia todo dia. E é o seu amor que nos mantém de pé e vivo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Jordana, paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor Cis, sua família. Que Deus abençoe. Receba o amor de Jesus, porque o amor de Jesus é isso, né? Paz, união, amor, né? Viver em paz uns com os outros e fazendo bem, né? As obras do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.